E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 6, capítulo 26, que vai tratar de exercícios parte 13, trabalhando exercícios de estequiometria, conforme a gente estava vendo nas últimas aulas. Bom, primeiro exercício contextualizado número 6. Nas estações de tratamento de água, eliminam-se as impurezas sólidas em suspensão por meio do arraste por flóculos de hidróxido de alumínio, produzidos na reação representada a seguir. Então, deu a reação aqui para a gente. Para tratar 1/10 a sexta metro cúbicos de água, foram adicionados 17,1 toneladas de sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Sabendo que a massa de AlOH3 obtida foi de 3,12 toneladas, marque a alternativa que corresponde ao rendimento do processo. Então, aqui ele deu as condições para a gente, pede o rendimento. Ou seja, vamos lembrar que o rendimento afeta o tanto que eu produzo no final. Assim, esse valor aqui, que é o do hidróxido de alumínio, 3,12, é o valor que foi afetado pelo rendimento. Assim, nós não vamos usar esse valor num primeiro momento. Bom, ele deu a equação para a gente. Essa equação, se a gente conferir aqui, já está balanceada. Então, vamos conferir. Ó. Tenho 2 ALs, 2 ALs. 3 cálcios, 3 cálcios. Aqui eu tenho 3 sulfatos, né? 3 SO4. Aqui eu tenho 3 SO4. Aqui eu tenho 6 OHs, 2 vezes 3, 6 OHs. Então, está balanceada. Ele vai relacionar sulfato de alumínio com hidróxido de alumínio. A proporção aqui é de 1 mol desse para 2 mols desse. Lembra que a primeira etapa aí na hora de montar nosso exercício de estequiometria é a leitura molar. Então, é 1 desse para 2 desse. Segunda etapa, a etapa da transformação. Vamos adequar aí as unidades. Ele me deu toneladas do sulfato de alumínio. Tonelada é uma medida de massa. Então, vou ter que transformar de mol para massa aqui. Mesma coisa aqui no AlOH3. Ele me pede, né, aliás, ele me deu aqui toneladas e eu tenho mol, tá? Dessa forma, vamos calcular a massa molar dos dois. Bom, olhando a tabela periódica, a gente sabe que o alumínio é 27, né, tem massa atômica 27, o enxofre, que é o S, 32, e o O, 16. Fazendo aqui a conta, tá? Cuidado aí com esse parênteses, porque o 3 vale tanto para o S quanto para o O, nós chegamos no resultado aqui de 342 gramas por mol. Agora, aqui no caso do hidróxido de alumínio, Al27, O16 e o H1. Fazendo essa conta, chegamos em 78. Lembra que eu tenho que manter a proporção. Então, ó, é 342, porque eu tenho apenas 1 mol, e aqui, cada mol tem massa 78 gramas. Agora, eu tenho aqui 2 mols, eu multiplico por 2. Fiz a transformação da primeira para a segunda linha. Na terceira linha, a gente coloca os dados do exercício. 17,1 toneladas, que foi o que eu usei, e agora eu vou descobrir quanto era para eu ter obtido de hidróxido de alumínio. Por isso que eu coloquei o X aqui. Perceba que eu não estou usando 3,12. Bom, se eu percebo aqui um macete, eu percebo aqui que o 17,1, primeiro eu dividi por 2, né, daqui para cá, e depois eu dividi por 10. Por quê? 342 por 2 dá 171, e depois aí por 10, 17,1. É a mesma coisa aqui. Eu vou dividir primeiro por 2, né? 2 vezes 78 por 2 dá 78. Dividido por 10, 7,8 toneladas. Esse valor seria o rendimento teórico aí com 100%. Então, agora eu faço a conta do rendimento. 7,8 toneladas, 100%. 3,12, que foi o que eu obtive realmente, Y%. Essa conta, quando a gente faz, dá 40%. Alternativa B. Ok? Então, um exercício aí clássico de estequiometria com rendimento. Exercício 11 agora. O gás hidrogênio pode ser obtido em laboratório a partir da reação de alumínio com ácido sulfúrico, cuja equação química não ajustada é dada a seguir. Então, ele já falou que não está balanceada, aqui, ó, não ajustada. Um analista utilizou uma quantidade suficiente de H2SO4 para reagir com 5,4 gramas do metal
e obteve 5,71 litros de gás, do gás nas CNTP. Nesse processo, o analista obteve um rendimento aproximado de... Então, aqui, ele novamente pede o rendimento para a gente. Primeira coisa aqui, eu preciso balancear essa equação. Então, vamos começar. Eu tenho aqui, ó, um AL, aqui eu tenho 2. Então, tem que colocar um 2 na frente do AL. Aqui eu tenho 3 enxofres. Aqui eu tenho apenas 1. Vou colocar um 3 aqui na frente do H2SO4. Aí depois vou para o hidrogênio. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, e com o 3 que eu coloquei vai dar 6. Então eu tenho que colocar um 3 aqui na frente também. Dessa forma, essa é a nossa equação balanceada, ok? 2 ALs mais 3 H2SO4, formando Al2SO4 mais 3 H2. Ele vai relacionar o metal, que é o alumínio, com o gás, que é o gás hidrogênio. Então, eu tenho aqui a proporção de 2 mols de alumínio para 3 mols do gás hidrogênio. O que ele me deu do alumínio? Me deu massa, aqui, ó, 5,4 gramas. E o que ele me deu aqui do H2? Me deu litros, que é volume na CNTP. Vamos fazer as adequações. Ele falou aqui que a massa molar do alumínio é 27 gramas por mol. Então, tá aqui, ó, 2 vezes 27, já que eu tenho 2 mols. Volume de qualquer gás na CNTP, 22,4. Como eu tenho 3 mols, 3 vezes esse valor. Esse volume foi obtido realmente. Eu tenho aqui que perceber como eu quero calcular o rendimento, primeiro calcular o que seria o esperado teoricamente, com rendimento 100%. Então, eu vou usar esse 5,4 e descobrir x. 2 vezes 27 dá 54. Então, 54 para 5,4, eu divido por 10, dessa linha para essa. Fazendo aqui, ó, 3 vezes 22,4, eu chego em 67,2. Dividido por 10, 6,72 litros. Isso daqui seria o esperado se o rendimento fosse 100%. Como eu obtive menos, o rendimento foi menor que 100%. Fazendo a conta agora. Isso é o volume para 100%, 5,71 litros, rendimento R. R, nesse caso, 84,9, que se aproxima aí de 85%. Mais um exercício aí clássico na hora de fazer conta com rendimento. Exercício 12 agora. O cobre é um metal encontrado na natureza em diferentes minerais. Sua obtenção pode ocorrer pela reação da calcosita com a cuprita, representada a seguir. Aqui a equação já está balanceada. Vamos lá. Numa reação com 60% de rendimento, a massa de cobre obtida a partir de 200 gramas de calcosita com 20,5% de impureza, cuidado, e cuprita suficiente é. Então, aqui eu tenho que calcular quanto eu obtive realmente a partir de uma reação com rendimento abaixo de 100% e de um reagente impuro. Vou começar calculando o quanto que eu tenho de impurezas no meu reagente, já que ele me deu a porcentagem de impureza. Então, ó, 200 gramas é o total do meu reagente, 100%. M é 20,5%, que é a massa de impurezas. Fazendo aqui essa conta, eu chego que eu tenho 41 gramas de impureza. Ou seja, eu não vou usar 200, eu vou usar 200, que é o total, menos 41. Isso vai ser o meu reagente puro. Tá certo. Agora, vamos relacionar aqui. Ele fala aqui da calcosita, que é, que ele falou para mim, que é o Cu2S, esse daqui, e pede massa de cobre metálico, que é esse daqui. Então, a minha relação vai ser 1 mol de calcosita para 6 mols de cobre. Bom, dos dois lados usaremos massa. Ele deu aqui para a gente os dados, né? Então, fazendo a massa molar, eu chego que eu tenho 159 gramas da calcosita para 6 vezes 63,5 gramas do cobre. Tá? Isso daqui é do cobre, como eu tenho 6 mols, multiplico por 6. 200 menos 41 vai dar exatamente 159. X. Perceba, isso daqui é igual aqui, então x vai ser igual a 6 vezes 63,5. Ou seja, o meu rendimento esperado, se eu tivesse 100% aí de rendimento, eu obteria 381 gramas. Mas ele falou que o rendimento foi 60%. Então, agora,
381 gramas, 100%. Y, 60%. Y é 228,6 gramas. Alternativa C. Um pouquinho mais trabalhoso, mas também dá para fazer aí tranquilamente, conforme a gente vai seguindo passo a passo. Por fim, o último exercício, aprofundamento 16. O nitrogênio pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrito de amônio. Letra A. Escreva a equação de decomposição do nitrito de amônio. Aqui é mais complicado, né, essa primeira parte, porque ele não te deu a equação, nem te deu as fórmulas para poder montar. Então, você precisaria saber montar a fórmula de cada uma das substâncias. Nitrito de amônio. Isso aqui é um sal, é produto de uma neutralização. E aí o amônio é um cátion com fórmula NH4+, e o nitrito é um ânion com fórmula NO2-. Quando eu junto aí esse cátion e esse ânion, eu tenho aqui a fórmula NH4NO2. Esse é o nitrito de amônio. Gás nitrogênio, temos aqui, ele é um gás de fórmula N2. Bom, ele não fala qual outro produto que eu vou ter. Como eu sei que é uma decomposição, eu tenho apenas um reagente. Eu tenho um produto, e aí, olhando aqui, eu tenho nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Bom, geralmente, quando ele não fala, é porque é um produto aí fácil de perceber. No caso, como eu tenho hidrogênio e oxigênio, eu vou colocar como produto água. Assim, fazendo o balanceamento, eu tenho que 1 mol do nitrito de amônio forma, né, se decompõe em 1 mol de gás nitrogênio e 2 mols de água. Isso daqui é o que ele pede na letra A. Letra B. Calcule o volume de nitrogênio obtido, nas condições normais de pressão e temperatura, pela decomposição de 12,8 gramas de nitrito de amônio, supondo que o rendimento da reação seja de 80% em massa. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu tenho 1 mol do meu nitrito de amônio que forma 1 mol do gás nitrogênio, tá certo? Relacionando agora, eu tenho que transformar o nitrito de amônio, né, que ele me deu aqui, massa, eu tenho mol, então eu tenho que usar massa molar, e ele deu aqui para a gente calcular. A mesma coisa eu tenho que fazer com o gás nitrogênio. Por quê? Ele falou que o rendimento está em massa. Assim, eu preciso achar essa massa com rendimento aí do gás nitrogênio e depois eu transformo para volume, que é o que ele quer aqui, ó, volume de nitrogênio. Bom, calculando a massa molar do nitrito de amônio, a gente tem aqui que dá 64 e do N2, 28. Bom, colocando aqui os dados, 12,8 gramas vai dar X gramas de gás nitrogênio. Se eu perceber aqui, para facilitar minha conta, de 64 para 12,8, primeiro eu multipliquei por 2 e depois dividi por 10. Faço a mesma coisa do outro lado. Multiplico por 2, que dá 56, e divido por 10. Ou seja, o rendimento aí esperado em massa seria 5,6 gramas. Agora eu acho quanto que eu obtive em massa realmente. 5,6 gramas, 100%. Y gramas, 80%, que ele falou aqui, ó, 80% em massa. Eu obtive, no caso, 4,48 gramas em massa. Agora eu transformo para volume. Ele falou de volume na CNTP. O que a gente sabe? Sabemos que 1 mol de qualquer gás na CNTP tem 22,4 litros. Como eu estou falando do gás nitrogênio, 1 mol dele tem 28 gramas. Então, eu sei que 28 gramas equivale a 22,4 litros para o gás nitrogênio, na CNTP. 4,48 gramas, um volume V que eu quero. Fazendo essa conta, chegamos no resultado de 3,58 litros. E assim, fechamos o nosso exercício. Fechamos aqui mais um capítulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.